Amém. Podem sentar. Vamos ter um instante de oração. Senhor Jesus, nós voltamos os nossos olhos para Ti nessa noite. Te pedimos, Senhor Jesus, que Tu derrame a Tua glória sobre esse local, Senhor. Que Tu possa, Senhor, falar aos nossos corações. Que Tu venha com um toque da Tua parte, Senhor, ressignificando a nossa história. Que Tu possa trazer alegria para aquele que chegou nessa noite triste. Que Tu possa, Senhor Jesus, dar fôlego, coragem, ânimo para aquele que chegou, Senhor Jesus, cansado, desencorajado, desanimado, Senhor. Que Tu venha com um ânimo novo da Tua parte, Senhor. Vem fazer uma coisa nova nesse local. Te peço por mim, Senhor Jesus. Eu não tenho nada a oferecer, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa gerar o querer e o realizar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Misericórdia. Amém, pessoal. Boa noite, graça e paz. Alegria mais uma vez estar com vocês. Hoje é quarta-feira e quarta-feira ela oferece uma vibe diferente do domingo. Domingo chega todo mundo calmo, tranquilo, feliz, sorridente. Parece que na quarta-feira chega todo mundo agitado e atribulado pelas atividades que acontecem durante a nossa rotina. E é importante um culto como esse para que a gente tenha esse tempo de desaceleração. Até para mim, que sou acelerado, que pastor Zé diz que eu prego no 2.0 do WhatsApp. Hoje eu estou mais calminho, mais tranquilo, porque na quarta-feira geralmente a gente está mais agitado. E a gente tem a plena convicção de que Deus, em determinados tempos e momentos, Ele tem algo a tratar com a igreja. E isso é tão evidente que a gente vê série de sermões que não são combinadas, mas que tem um propósito de tratar um tema para a comunidade. A gente viu semana passada, pastor Zé não combinou com o bispo Ivan, e mesmo texto, a mesma palavra, eles pregaram aqui, ele pregou aqui na igreja e o bispo Ivan pregou lá nos 4 cultos da Recon, porque é uma visão de Deus não exclusiva para a catedral, mas para toda a diocese, e é isso que Deus quer falar conosco. Hoje foi da mesma forma, porque na parte da tarde, pastor Zé pregou sobre o mesmo tema que eu vou pregar aqui. Isso a gente vê o detalhe e o cuidado de Deus. Se você não teve a oportunidade de estar aqui à tarde, você está aqui hoje à noite para escutar. E eu conversando com meu sogro, ele perguntou, você vai pregar o que hoje? Eu disse, eu vou pregar sobre identidade. Aí eu fui logo respondendo, não é RG não, nem muito menos um tipo de documento não. Vou pregar sobre identidade a respeito de quem nós somos, ou a respeito de quem nós deveríamos ser, e a respeito também do que Cristo espera e tem como expectativa para nós. Esse texto da primeira carta de Pedro, ele trata a respeito de quem nós somos. Hoje, por conta de um mundo que é recheado de informações, onde a cultura ela gera impacto em todos os âmbitos da sociedade, hoje existe não uma singularidade que existia num tempo passado, mas uma pluralidade a respeito de personalidades, a respeito de comportamentos, a respeito de novas tendências, e tendências essas que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar. Quando a gente pensa que está atualizado, já surgiu algo novo. Quando a gente pensa que está por dentro das coisas, já surgiu uma coisa nova. E vocês que são jovens há mais tempo é que estão geralmente desatualizados das coisas. E isso não foi uma ofensa. Mas isso tem sido uma verdade e muitas vezes isso tem conduzido a nossa história. O nosso comportamento, a nossa personalidade, quem nós somos tem sido influenciado completamente a respeito pela cultura, pelas novas tendências, pelo avanço tecnológico, por aquilo que as pessoas traçaram como hoje sendo aquilo que é referência, aquilo que é o ideal a se seguir. E a gente tem se perdido no meio desse turbilhão de pensamentos, de informações, de projetos e de ideias, e a gente acaba sendo uma parcela de cada coisa, e muitas vezes nesse processo de autoconhecimento, ou buscando algo para pertencer, algo para traçar como o seu lugar, você acaba tentando se conhecer, se desconhecendo.
Você acaba experimentando de tudo e no final das contas não gostando de nada. Você tenta agradar a todo mundo e você acaba desagradando a Deus e a si mesmo. E é por isso que Jesus, ele quer tratar esse tema, esse tópico com a comunidade, com a igreja, a respeito de um pensamento que não é ultrapassado, a respeito de um pensamento que não é retrógrado, a respeito de um pensamento que não estava restrito somente para um tempo ou para uma época, mas que é mais atual do que o jornal de amanhã, que é a respeito de quem nós somos, ou daquilo que Jesus espera que nós devemos ser. O tema identidade, ele está totalmente relacionado a propósito, a posicionamento, a perspectiva, porque Jesus lhe comprou por um alto preço, e isso não é uma história, um conto, ou uma parábola que a gente conta, figurativa, com o intuito de trazer para você um significado ou um entendimento, mas isso de fato é uma verdade. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo muitas vezes que você acha que é. Você não é aquilo que você tem lutado tanto e buscado tanto para ser, porque Jesus lhe chama de filho amado. Jesus lhe compra por um alto preço e ele diz que você é sacerdócio real, que você é nação santa, que você é povo escolhido de Deus, para um propósito, para uma missão, para um ideal, para um objetivo. É isso que Jesus diz sobre você. E muitas vezes o mundo ao nosso redor tem tentado nos distrair a respeito da nossa identidade. Tem tentado nos seduzir a partir de uma tendência ou a partir de um movimento. E isso tem nos levado para um caminho distante daquilo que Jesus espera para nós. E esse caminho, longe da nossa identidade, longe do nosso local de pertencimento, faz com que a gente ande inseguro, faz com que a gente ande amedrontado, faz com que a gente caminhe cheio de incerteza. E isso proporciona para nós não somente um caminho de morte, mas também um caminho que vai destruindo e acabando com a nossa fé. Porque por a gente se mover a partir de um perfil e de uma identidade que não é nossa, a gente caminha com uma fé fraca. E essa fé fraca proporciona para nós momentos de tristeza, de dor e de adversidade, porque você não entendeu que você não está aqui por acaso, mas que você é filho de Deus. E essa identidade, ela não é somente proporcionada para um grupo restrito, ela não é somente proporcionada para um líder de igreja, mas ela é proporcionada para todos aqueles que entendem e que reconhecem Cristo como Senhor. E a partir do momento que você entende isso, que você não veio para o mundo por acaso, que existe uma missão para a sua história, que Jesus tem um propósito para você, a forma que você caminha é diferente. É uma forma onde você adere àquela identidade, entende que aquilo é para você, entende que existe um pertencimento nisso, que você não é cão sem dono, que você é filho amado, e você começa a caminhar com uma postura mais firme. E é esse o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, é o posicionamento de quem é filho. Existe a identificação a respeito de quem nós somos, existe um encontro com Jesus, e a partir do momento que você compreende tudo isso, é gerado em você posicionamento. É gerado em você uma nova postura. E essa postura traz para você segurança. Essa postura traz para você confiança. Essa postura nutre para você uma fé mais firme. É a certeza de que se o dia mal bater na sua porta, se os ventos forem contrários ou se as condições forem desfavoráveis, se você enfrentar uma crise familiar ou uma crise financeira ou uma crise na sua área de saúde, a partir do momento que você identifica que é filho, que você toma posse dessa identidade, que você é posicionado dessa forma, você chora também,
você fica triste, o dia ruim vai lhe ferir, lhe machucar, mas logo em seguida vai gerar e vai nutrir em você uma esperança santa de que Ele é o socorro bem presente. Uma esperança santa de que Jesus pode até demorar a respeito daquilo que você traça como tempo ideal, mas Ele chega no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, na agenda de Deus e gera uma intervenção na sua história. E isso faz com que você seja mais confiante. Isso faz com que você seja mais seguro. Isso faz com que você não ande ansioso por coisa alguma. Porque se você entende que existe provisão da parte de Deus para um vegetal, para uma ave do céu, para aquele que é um lírio do campo, existe muito mais para você que é filho amado. Existe essa certeza de que Jesus vai chegar na sua história. Isso não é uma promessa de uma vida de facilidades, ou conforme você sonha ou você espera, mas é a certeza de que os planos de Deus, eles não são frustrados. É a certeza de que os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida, apesar de qualquer coisa. Apesar de você não enxergar. Apesar das condições serem desfavoráveis, apesar de você não encontrar uma solução ou uma saída, se você estiver posicionado como filho amado, vai gerar em você uma confiança santa de que pode ser nos 45 do segundo tempo, ou na prorrogação, ou nos pênaltis, ou no VAR, mas que Jesus vai chegar na sua vida, Ele vai. E isso dá uma segurança santa para você, é esse posicionamento de filho amado. E esse posicionamento de filho amado também exige para você e lança sobre você uma missão. E essa missão, que não é somente minha, mas é sua também, é gerar essa consciência para outras pessoas. É trazer o entendimento para aquele que estava perdido, para aquele que estava caminhando para o caminho de morte, e você pode chegar para aquela pessoa que não tem segurança e não tem esperança e que anda com medo e dizer a ela, eu não sei como é que aconteceu não, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que eu não tinha jeito e não tinha futuro e não tinha solução para a minha história, mas um homem, que eu não sei nem o nome dele, entrou na minha vida e tudo foi alterado. E tudo foi mudado. E tudo se fez novo. E isso me permitiu trazer para você a consciência e a necessidade de que você tem uma missão. Que o encontro com Jesus, a consciência santa da sua identidade, não é somente para gerar para você um lugar de conforto, mas é para gerar sobre você encorajamento para pregar também essa mensagem. Encorajamento para trazer também as pessoas que estão tristes, desamparadas, sozinhas e com medo, a certeza de que Deus vai chegar, de que Deus vai mudar, de que Deus não se atrasa. E isso não é uma mensagem com o propósito de enganar você, com o propósito de gerar em você a consciência de que você não vai ter momentos difíceis. O próprio Jesus garantiu que nós teríamos. Mas o que Ele diz a nós, depois de uma garantia de um problema, depois de uma garantia de um dia mau, é: tenha bom ânimo. E é esse terceiro ponto que eu queria meditar com vocês, é a alegria que Cristo nos dá para que a gente possa enfrentar as adversidades da vida, para que a gente possa deixar de lamúria, para que a gente possa deixar de tanto mimimi e entender que Jesus, Ele cuida de nós. E entender que Jesus, Ele chega na nossa história. E entender que a sua alegria, ela também contagia outras pessoas. Eu estava conversando com uma amiga próxima e ela estava passando um momento de adversidade, e a avó dela está muito doente. E ela estava em um desespero profundo. E não é para menos, né? Quando você recebe uma notícia ruim com um ente querido seu, com certeza isso gera um abalo na sua vida. Você não vai reagir com alegria ou com um sorriso no rosto. E ela estava muito triste, muito desamparada. Ela estava se sentindo dessa forma, na verdade. E se comportando de uma forma como alguém que não tinha confiança e não tinha fé. E ela é cristã.
E eu conversei com ela, eu disse, olha, você é o termômetro da sua família. Se você que recebe a notícia está dessa forma, e é cristã, e confia em Jesus, imagine os seus parentes que não são. Eu sei que é difícil, eu sei que a dor bateu na sua porta, eu sei que os dias têm sido maus, mas chore, a gente está aqui para sofrer com você, mas se recomponha, se encha de alegria, de fé e de esperança, para que você também possa comunicar isso na vida de outras pessoas. E é esse o modelo com que nós devemos reagir com relação aos dias difíceis. É lógico, não sendo insensível, entendendo que cada dor é individual e é singular, e o que para mim pode parecer uma besteira, para você pode ser a pior pedra no seu sapato, mas que nós devemos nos posicionar como filhos amados, como alguém que tem um socorro a chegar, como alguém que só tem recebido notícia ruim, mas está esperando uma boa notícia. Está esperando uma porta de emprego se abrir. Está esperando uma reconciliação na sua família. Está esperando uma nova oportunidade. Está esperando um laudo contrário e a notícia de uma cura. É assim que nós devemos caminhar. É isso que gera essa confiança e essa segurança e que nos dá um ânimo novo para que a gente possa contagiar os ambientes que a gente passa. Para que a gente possa, logicamente, sofrer, mas sofrer sabendo que ele chega e que ele não se atrasa. Sofrer sabendo que a gente pode receber qualquer calúnia do mundo, que a gente pode receber qualquer tipo de difamação, e podem falar o que for ao nosso respeito, mas o que Jesus diz ao nosso respeito é completamente diferente. O que nós somos não é traçado por aquilo que as pessoas dizem sobre nós, mas sobre as palavras que Jesus lança sobre a nossa vida. E são essas palavras que nós somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, um povo que é escolhido. É isso que nós somos e nós temos uma missão a cumprir, que é gerar essa consciência para outras pessoas. As palavras lançadas também ao nosso respeito sobre o nosso futuro, elas também não prevalecem a respeito das palavras de Jesus, que diz que é Ele quem tem os pensamentos corretos. E Ele tem um futuro, e um futuro de esperança, traçado e reservado para a nossa vida. E é por isso que mesmo passando por um tempo de crise, nós cremos e confiamos que Ele vai promover o futuro, porque é a promessa dEle, e é um futuro de esperança. É um futuro onde você pode aumentar as suas expectativas, porque a garantia não é minha nem de ninguém, mas a garantia é do próprio Jesus. Ele pode não garantir o sonho que você tem, ou pode não garantir aquilo que você esperou, mas uma coisa que Ele garante é o cuidado sobre a sua vida. Uma coisa que Ele garante é que Ele vai chegar no tempo certo. A garantia de Jesus para você é que você pode ser abandonado por todo mundo, mas que Ele jamais vai lhe abandonar, que Ele jamais vai lhe desamparar, mas para que você possa viver essa vida com uma confiança e com uma segurança diferente, é necessário não que você entre por essas portas e os introdutores abram a porta para você, mas que você faça o gesto de abrir as portas do seu coração. De abrir as portas do seu coração para que Ele possa em você gerar morada. Para que Ele possa em você ter uma residência fixa. E essa residência vai promover para você uma identidade diferente. Vai promover para você gordura e não a que eu estou localizada, mas gordura de tal modo que vai gerar para você uma reserva de energia, que vai gerar para você uma casca e uma força para lutar com tudo aquilo que apareceu na sua história. Essa noite é noite de ressignificar como é que você tem caminhado. Essa noite é noite de abrir as portas para Jesus entrar. É noite de se recordar da sua identidade, daquilo que Jesus diz a seu respeito e caminhar de uma forma diferente. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos reunidos na Tua casa nessa noite, com o coração rendido diante da Tua presença. Com o coração, Senhor Jesus, aberto,
para te receber. E a partir desse gesto, Senhor Jesus, de te receber, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possa gerar em nós a consciência de quem nós somos, que tu possa gerar em nós, Senhor Jesus, a recordação sobre a nossa identidade, e que a partir, Senhor Jesus, de uma identidade firmada, nós possamos também tomar posse da nossa missão, e com a nossa missão em mãos, Senhor, a gente possa, Senhor Jesus, proclamar a consciência de que Jesus não se atrasa, a consciência que tu chega no tempo oportuno, a consciência, Senhor, que tu és um Deus de perto, a consciência de que tu és um Pai presente. E a partir dessa consciência, dessa certeza, que nós possamos caminhar com alegria, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, caminhar com entusiasmo. Que nós possamos, Senhor Jesus, caminhar com o rosto levantado e firme, sabendo que o dia mau bate na nossa porta. Sabendo que a tristeza ela atinge a nossa vida, sabendo que não estamos blindados do desemprego, da doença, ou muito menos, Senhor Jesus, de qualquer tipo de dificuldade, mas sabemos também, Senhor, que o choro, ele dura uma noite, que o tempo de dificuldade, ele dura um período na nossa vida, mas logo em seguida, a alegria vem pela manhã. Mas logo em seguida, tu proporciona uma estação nova. Logo em seguida, tu gera reconciliação. Logo em seguida, tu abre uma porta. Logo em seguida, tu derrama cura. Logo em seguida, tu traz esperança. E é nessa esperança que nós confiamos e esperamos que tu, Senhor Jesus, és o dono da nossa história e que nós pertencemos a ti e que esse pertencimento, Senhor, gera para nós descanso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.